nosso experimento acende ou não acende? Na realidade, ele é um experimento de condutibilidade elétrica, porque a gente tem dois fios desencapados, uma lâmpada e todo esse nosso sisteminha que está ligado na tomada. Quando a gente fecha o circuito, ou seja, toca os meus dois fios, a minha lâmpada acende. Porém, a gente não vai fazer isso de uma maneira tão simples. A gente vai usar algumas diferentes soluções para observar se elas vão acender a lâmpada ou não. Ou seja, se elas vão conduzir corrente elétrica ou não. E os nossos primeiros testes vão ser com água. Mas aqui a gente tem dois tipos de água. Nesse recipiente aqui, nesse becker, a gente tem água destilada e nesse outro becker aqui a gente tem água mineral. Lembrando que a água destilada, ela é uma substância e a água mineral, ela é uma mistura. Então a gente vai observar o que vai acontecer. Vamos começar primeiro pela água destilada. A nossa lâmpada não acendeu. Agora a gente vai fazer o mesmo teste com a nossa água mineral. Observem que a nossa lâmpada, ela tá levemente aqui tentando acender, então ela tá piscando. Isso acontece porque aqui a água, a gente tem que a água, ela é um composto molecular, ou seja, ela é formada por dois elementos não metálicos, hidrogênio e oxigênio. Contudo, na nossa água mineral, a gente tem a adição de minerais. Então, se a gente tem minerais, isso faz com que ela seja levemente condutora. Justamente pelo fato de que quando a gente tem esses minerais na presença de água, eles formam alguns íons. Então, por isso a gente tem um pouquinho de condução elétrica, bem pouca, diferentemente de quando a gente tem água destilada, que a gente não tem nada de condução elétrica. Agora, a gente tem três diferentes metais. Zinco, que está aqui numa plaquinha, o cobre também em plaquinha, e aqui a gente tem um pedacinho então de alumínio e a gente vai observar essa condução elétrica deles, tá? Então vou colocar aqui no zinco, vou colocar em cada canto, então a lâmpada super acende. Vamos olhar no nosso cobre, a lâmpada também acende, agora a gente vai colocar aqui no nosso alumínio. A lâmpada também acende. Isso acontece porque todos os nossos metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Então, independente do metal que a gente tiver, a gente vai ter condução de eletricidade. Contudo, essa condução ela pode ser maior ou menor, dependendo das características desse meu elemento químico. Mas o que a gente sempre precisa lembrar é que os nossos metais, tanto quando eles estão sozinhos, tanto quando eles estão nas ligas metálicas, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. E o nosso próximo teste é com sal e açúcar. Então, o sal e o açúcar estão aqui dispostos e a gente vai colocar então dentro aqui para observar. Então, coloquei o açúcar, nada aconteceu, vamos colocar aqui no sal. Também nada, nossa lâmpada também não acendeu, tá? Lembrando que sal e açúcar não fazem o mesmo tipo de ligação. Então, o nosso sal, ele faz uma ligação iônica e o açúcar, ele faz uma ligação covalente. Então, ele já tem ligações químicas diferentes. O que a gente vai fazer agora é observar a partir do momento que a gente colocar água nesses dois sistemas para observar se a gente vai ter a condução de corrente elétrica ou não. Essa água que eu vou estar usando aqui, ela é água destilada, tá? Então a gente não vai ter interferência dessa água na hora da condução elétrica, tá? Coloquei aqui, misturei. Agora eu vou começar pelo açúcar, que é esse nosso potinho aqui mais amarelado. Quando a gente coloca aqui, a gente não observa que a nossa lâmpada ela tem um leve, tá querendo ali, tá piscando, mas a gente não tem o acendimento dela. Vamos colocar aqui na do sal pra gente observar. Enquanto a do sal, ela acende bem forte, né? Isso acontece porque as substâncias iônicas, quando elas estão sólidas, normalmente elas não conduzem corrente elétrica. Mas quando elas são colocadas então em água, em meio aquoso, a gente tem que esses íons eles sofrem um processo de ionização, formando esses íons, ou seja, esses íons a gente tem a separação e por isso a gente tem a condução de corrente elétrica. As nossas substâncias moleculares ou covalentes nem sempre vão formar então esses íons. Então o que acontece nessa situação aqui é que a gente tem apenas a formação de açúcar em meio aquoso. A gente não tem, então, a formação ou a separação desses íons. Aqui nós temos, então, duas substâncias que também fazem as ligações do tipo covalente, que é o nosso iodo, e aqui a gente também tem álcool isopropílico. Álcool isopropílico é muito utilizado na limpeza, principalmente de eletrônicos. Então, eu vou pegar os fiozinhos e vou colocar aqui dentro do recipiente. Vou tomar cuidado para eles não encostarem, para a gente não ter um... Então, observe, tá bem dentro lá do nosso iodo, não tem o acendimento da lâmpada. Agora, a gente vai colocar dentro do nosso álcool.
também a gente não tem o acendimento da lâmpada. Mesmo o álcool, ele sendo de aproximadamente 96%, significa que aquilo que são os meus 4% não são capazes de fazer ainda esse meu álcool, ele sofreu o processo de dissociação, ou seja, de formar esses íons, tá? Mesmo como aqui a gente não tem o iodo em solução, a gente tem o iodo sólido, a gente não tem, então, a passagem de corrente elétrica justamente pelo fato da gente não ter íons nessa nossa molécula. E para finalizar, a gente tem soda cáustica. A nossa soda cáustica aqui, ela tá em lentilhas, que são pequenas partículas redondas, tá? Mas ela tá no estado sólido. Então a gente vai testar elas. Nada acontece, eu tô bem em cima delas, nada acontece. Agora eu vou colocar essa soda cáustica em água pra gente observar. Sempre que a gente for misturar, então, soda cáustica em água, a gente sempre precisa tomar esse cuidado. Sempre é ela que é adicionada à água e nunca o contrário. Justamente por ser um processo muito exotérmico que libera uma quantidade muito grande de energia. Então, sempre que vocês forem fazer esse processo, tomem cuidado em casa, tá? Então, eu vou adicionar aqui. Vou misturar. Ele rapidamente se solubiliza justamente pelo fato dela ser bem solúvel em água. E aí, então, eu vou colocar aqui pra gente observar. Nossa lâmpada, ela acende. Isso acontece porque o nosso hidróxido de sódio, ele é uma base. Sempre que a gente tiver uma base, a gente vai ter, então, uma parte positiva e uma parte negativa. A nossa parte positiva, especialmente aqui no nosso hidróxido de sódio, é o nosso Na, que é o sódio. Então, ele fica, que é o metal, então ele fica positivo. E a nossa hidroxila é a parte negativa. Quando isso está no estado sólido, a gente quase não tem essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Contudo, quando a gente coloca em água, essa nossa base, ela sofre processo de dissociação e, consequentemente, a gente tem a formação desses dois íons. E aí, consequentemente, a gente tem, então, a condução de corrente elétrica. Gostaram do nosso experimento? Deixem aqui nos comentários. Importante a gente sempre lembrar que substâncias iônicas são bons condutores de eletricidade quando em solução aquosa. As nossas substâncias covalentes, nem sempre. Sempre que a gente tiver ácidos, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Quando não estão em água, não conduzem corrente elétrica. Os nossos metais, tanto sozinhos, tanto nas ligações metálicas, são sempre bons condutores de corrente elétrica. Espero ter ajudado vocês. Tchau, até a próxima!